Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Tudo bem? Eu cheguei aqui agora há pouco, recebi uma mensagem da Tati, por um motivo bom. A mãe dela estava doente, não sei se ela chegou a comentar com vocês, ou a gente comentou, né? Ela estava internada no hospital, ela, enfim, estava passando por uma situação difícil, mas ela teve alta, esses dias aí liberaram a alta, ela saiu efetivamente hoje do hospital. Então a Tati ficou nessa transição aí, hospital, casa, uma boa notícia, né? Uma boa notícia, ótimo, né? Muito bacana. Estávamos torcendo, né? Porque, por mais que a gente saiba que algumas provas tem que passar, que há o sofrimento, que uma hora termina o sofrimento, você não gosta de ver a pessoa que você ama ali naquela situação sofrendo, né? Então, é uma situação muito delicada. Bom, vamos começar então com o Evangelho, como a gente sempre começa, fazer o preparo. Os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Bom, interessante essa reflexão, né? Porque, primeiro de tudo, nos faz lembrar que o nosso inimigo hoje, um dia, com certeza, será nosso amigo. Por que com certeza? Porque se pelas leis universais que o Espiritismo nos trouxe, né? Mas que são as leis universais, são leis do universo, o progresso é que rege todo o universo, dentre outras leis, a lei do progresso é a que rege todo o universo. A gente não pode imaginar um espírito mal ao ponto de continuar mal para sempre, né? Ficar nessa dicotomia de bom e mal. Essa daqui é a gama dos espíritos maus, essa daqui é a gama dos espíritos bons. E a gente vive naquela eterna fantasia, na briga do bem com o mal. Não é assim, né? O mal, é claro que traz aí todo tipo de conturbação na nossa vida, mas é temporário. O mal também é temporário. Não só o problema é temporário, mas quem causa o problema também está num estágio transitório de maldade. Maldade, muitos espíritas substituem por ignorância, porque somos todos ainda, de certa forma, ignorantes, né? Estamos um pouco longe da perfeição. Só que outros espíritos não têm a consciência que nós temos, estão, não sei, talvez ainda tão enraigados nas origens, né, e no primitivismo, que continuam ainda se saciando só com a maldade, mas também é transitório. E por que serão nossos amigos? Porque quando você alcança um patamar de perfeição, toda a humanidade, todos os seres, na verdade, são considerados irmãos. Ainda os mais atrasados, para um espírito puro, para um espírito perfeito, todos os seres lhe são caros, como parentes. Todos os seres. Aí a gente pensa, nossa, mas será que aquele bandido lá que fez isso, fez aquilo, também? Também. Jesus, em nenhum momento,
em nenhum momento criou inimizade com ninguém. Não é? Ele pregava o bem e com isso o mal se afastava. Mas não tem ninguém que pode chegar e falar, não, o Jesus me cultivou como um inimigo. Não. Ele amava a todos os seres. Francisco de Assis, que nós temos já uma ideia da grandiosidade da alma de Francisco, tinha não só toda a humanidade, mas todo o universo. Os espíritos mais adiantados têm uma outra percepção do que é bom, do que é mal, né? Todo o universo. Francisco de Assis comunicava não só com o mundo animal, mas também com o mundo mineral, vegetal. Vocês lembram no início, lá na ilha de Patmos, que ele conversava com os peixes e a natureza respondia? Né? Tão grande é a perfeição já dele, né? Então, acho que essa reflexão nos serviu para isso, né? Analisar o outro não como um inimigo, mas como alguém que ainda está na ignorância. E claro que nos incomoda, assim como nós incomodamos muita gente, né? Eu tenho certeza que eu também incomodo outras pessoas, porque somos imperfeitos, não tem jeito, né? Nós temos aquela ideia de que as coisas que nos contrariam nos fazem mal e buscamos repelir. Como se nós estivéssemos num patamar de perfeição que as nossas escolhas, os nossos atos, as nossas palavras também não machucassem ninguém, não é? Se colocar no lugar do outro, esse exercício de altruísmo é um exercício essencialmente cristão, né? Essencialmente cristão. Na medida em que a gente tem o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. E a gente não consegue amar o próximo como nos amamos, se não nos colocarmos no lugar do próximo, né? Ainda que seja um inimigo, né? Um inimigo é uma pessoa que a gente tem alguma desavença. Inimigo é uma palavra forte. Às vezes a pessoa pensa, mas eu nunca tive nenhum inimigo. Mas alguma desavença por essa vida se passa, né? Não tem jeito, a gente passa por alguma desavença ou outra aí. Então, vamos entender inimigo como aquela pessoa que não bate lá muito com a gente, né? Meus amigos, alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Tudo bem? Vamos fazer a prece para começarmos? Deus Pai, querido Mestre Jesus, amada mentora Joana e espíritos que aqui nos auxiliam, nos ajudam e nos amparam todos os dias, em todos os momentos. Muito obrigado por nós estarmos aqui reunidos, por essa oportunidade única de esclarecimento às nossas mentes, às nossas almas, que nós consigamos realmente impregnar a nossa existência com a essência do bem, com todos os ensinamentos trazidos por Jesus e por essa falange do bem que segue a palavra do Mestre. Muito obrigado, graças a Deus. Então, gente, na aula passada, eu não pude estar aqui, então a Tati me passou que nós terminamos o capítulo 3, não é isso? Ela encerrou o capítulo 3, né? Até o capítulo 3 é muito interessante, porque tem dados históricos e tudo mais, mas às vezes incomoda um pouco a gente, né? Porque fala de Inquisição, fala de tanta coisa que, na verdade, obscureceu a humanidade durante uma época perfeitamente compreensível, não era a época daquela humanidade, da nossa humanidade, era a nossa época, né? Então, agora a gente começa a ter uma parte mais leve. Agora a gente começa a ter uma parte mais leve aí do livro. E daí, por diante, a gente vai começar a entrar mesmo na história de Francisco de Assis, né? Aqui no início do capítulo 4, gente, eu gosto dessa imagem, mantive essa imagem. Francisco e Clara, né? E quem era Clara? Joana de Ângeles. Companheira de Jesus, né? Companheira de Jesus. Você vê como Joana de Cusa. Ela era esposa de Cusa, que era um alto funcionário do Império naquela época, e ela pegava o que era necessário, né? Claro que estava à disposição dela ali, para poder ajudar Jesus nas suas caminhadas lá com os discípulos, né? E aí depois da morte, da crucificação, né? Não foi morte, mas a crucificação de Jesus já estava muito bem depois acompanhando todo mundo ali, né?
quando ele ressurgiu aqui para falar que precisava passar por aquilo, que aquilo era natural, que fazia parte do ensinamento. É muito interessante, quem não teve oportunidade depois de pegar o livro da Joana, dar uma olhada na história dela, que ela chegou, inclusive, a uma cena das mais emblemáticas assim que eu tenho, quando eu me lembro de alguma cena dessa época. O filho dela pedindo para ela abjurar, ali na fogueira, e ela olhando para o filho, e o filho, coitado, quem é pai, quem é mãe aqui sabe, né, como deve ser difícil isso, né? Abjura, minha mãe abjura, Jesus. E ela não abjurou, não é? Compreendendo, olha a mentalidade, que a vida era muito além daquilo ali, que aquilo ali era só a carne que estava sendo exposta, só isso, não é? Que a salvação do espírito compensaria aquilo, que não seria nem uma gota do que viria pela frente ali de felicidade para ela e para o filho dela também, né? Olha como a nossa fé é testada a todo momento. Eu às vezes penso que a minha fé é testada, não é, isso nunca aconteceu comigo. Eu não sei se acontecesse, se eu chegaria nesse ponto que ela chegou. A gente acredita que sim, não é? Mas quem passa sabe, né? Então, meus amigos, capítulo 4, a estrela da Idade Média. Silvestre II, já vou até adiantar aqui, Silvestre II foi ele. Né? Um papa que durante um bom tempo, não foi muito tempo não, mas durante certo tempo, ele ficou ali no comando da Igreja Católica, já começando uma certa renovação daqueles pensamentos que nós tínhamos antes do ano 1000, não é? Aquele pensamento de dominação extremamente materialista. Então, houve uma transição na cúpula da Igreja Católica à época, e Silvestre foi fundamental, porque ele assumiu quase que, num primeiro momento, o que viria a ser essa transformação da Igreja Católica para uma nova mentalidade à época, né? Então, Silvestre II, ao som de milhares de sinos, recebia a coroa pontifícia no ano de 999. Com o poder que possuía nas mãos, planejava transformar os bastidores da grande comunidade cristã. Por que transformar? Porque a gente viu até o capítulo passado que a linha que se seguia era completamente divergente dos ensinamentos que Cristo nos trouxe, né? Do ensinamento cristão. Então ele veio com essa missão de iniciar, de preparar essa retomada ao rumo correto da religião cristã, né? Transformar os bastidores da grande comunidade cristã, estando empenhado consigo mesmo em liberar gradualmente as consequências, na medida em que consciências, na medida em que a inteligência assim o permitisse, acompanhando o progresso em algumas direções, sob a atenta vigilância da Igreja e com censuras quando houvesse necessidade. É claro que ele veio preparado para transformar a mentalidade de toda a Igreja àquela época, e com esse preparo, não é, algumas arestas poderiam ter, né, seja de um comportamento que não seria o mais adequado, porque o espírito, quando encarna, ele vem com aquele planejamento reencarnatório. Sabem, a gente sabe que vai passar por algumas provas, que temos alguma direção a seguir, viemos com certas missões, por mais que não sejamos missionários, algumas missões, em que sentido? Seguir aquele caminho ali. E sabemos que fatores podem nos influenciar para nos desviarmos do caminho, o que acontece muito, Estando na carne, a carne, de certa forma, por mais que todas as tendências venham do Espírito, a gente sabe disso, né? O Evangelho nos traz, as tendências vêm do Espírito, não da carne, mas a carne, ela, de certa forma, obscurece ali aqueles objetivos, se a pessoa não tiver com eles bem traçados à sua frente, né? Com tudo bem claro, com a meditação, com a oração em dia. Então, me parece que nessa passagem aqui, quando o Miramês trouxe, que ele poderia, inclusive, ser tolhido ou sofrer censuras quando fosse necessário, justamente por conta desses desvios que, de certa forma, são naturais, são consequências da carne, não é? São consequências da carne. A gente vai ver que mais para frente, Francisco de Assis, com a magnitude que Francisco tem, com a magnitude de um dos discípulos de Jesus, quando estava na carne,
Em nenhum momento ele chegou a se desvirtuar da essência, né? Mas ele também teve ali um momento, talvez não seja dúvida, algumas pessoas falam que foi dúvida, o início da vida de Assis, talvez não seja dúvida, mas ele teve ali a influência da carne, desviando um pouco, ou procurando desviar, não chegou a desviar, porque ele manteve reto o caminho, mas procurando desviar daqueles objetivos aos quais ele se comprometeu, inclusive com Jesus, não é? Inclusive com Jesus. Eu não sei se alguém aqui já adiantou um pouco o livro, mas consegue perceber, ou até pelos filmes, pela história que se conhece de Francisco, né? Nós temos aí um início de encarnação na qual ele estava ali ainda um pouco, não digo ligado à carne, ele estava na carne, e ligado na carne, tudo bem? Ele sofria as influências da carne, né? Sofria as influências de alguns desejos, daquela felicidade mundana, que na verdade não é felicidade, são meros prazeres, né? Mas aquilo ali, de certa forma, puxava um pouco o rumo para a esquerda ou para a direita. Só que a sua consciência era tão grande que rapidamente, assim que ele teve o primeiro estalo de consciência, que apareceram para ele, ele viu, olha, eu estava no caminho errado, vou voltar para o meu caminho certo, é isso mesmo que eu quero, não é? Mas, enfim, aqui ele estava preparando essa nova era, que viria se inaugurar com Francisco e continuar com ainda outras grandes almas, né? Ainda outras grandes almas. Na medida em que a inteligência assim o permitisse, acompanhando o progresso em algumas direções, sob a atenta vigilância da Igreja, e com censuras quando houvesse necessidade. O Papa cultivava a arte literária e possuía grande tendência para a política, o que era fundamental na época. Por quê? Porque toda a estrutura religiosa, que acabou se desviando da essência do ensinamento cristão, ela progredia e as pessoas progrediam por política. Em que sentido política? Política, a gente pode ter vários sentidos, né? Várias acepções para a palavra política. Aqui, troca de interesses, poder, troca de interesses, troca de poderes. O que eu posso fazer para agradar quem está hierarquicamente acima de mim, para que amanhã ou depois eu seja um igual e assim eu vá ganhando? É a famosa política. Até hoje se fala de uma forma pejorativa essa acepção de política como politicagem, é ou não é? Não, ele está fazendo politicagem, está fazendo aí troca de interesses. Mas o que era fundamental na época, porque senão ele não conseguiria transpor aquelas barreiras para chegar numa posição elevada. Tinha em primeiro plano os conceitos do Cristo, que o fascinavam, porque o faziam sentir aberturas infinitas na teologia, no modo de compreender o que o mestre ensinara aos seus discípulos e à humanidade. Pois é, o ensinamento cristão, ele é extremamente aberto, extremamente aberto. Todo ensinamento, ele chama aqui de teológico, de qualquer religião, todo ensinamento religioso, ele é extremamente aberto. Alguns seguem uma vertente, outros seguem outra vertente, mas o ensinamento religioso é extremamente abstrato. Eles indicam, todos, uma direção, é ou não é? E naquela direção nós temos várias percepções. Amar o próximo como a si mesmo. Quantas percepções, quantas lições nós não conseguimos, brechas, de um ensinamento curto, né? Na literalidade, curto. Agora, na essência, é infinito. Na literalidade, amar ao próximo como a si mesmo, isso é curto. Agora, na essência, você tem quase que uma compreensão infinita, porque inúmeras situações se enquadram em amar o próximo como a si mesmo. Não é? E ele conseguia já ter essa abertura. O que na época não era fácil, né, gente? O que na época não era fácil. Quem dominava antes dessa fase, ou até no início dessa fase, os quadros superiores da Igreja Católica, como regra, quem era? Lembram? Quem desceu? Não era o pessoal das cruzadas?
ou da cruzada? Da parte material mesmo, Não era o pessoal das cruzadas? Que vieram do plano cruzada, do plano espiritual da região cruzada? Está nesse contexto ainda, ele está saindo desse contexto, mas precisava transitar. Então ele tinha o domínio da política, o que o ajudava bastante. Mas ele já havia também uma compreensão extramaterial. Ele não tinha só aquela compreensão de dominação de reino como sendo algo aqui, da nossa esfera, do nosso plano terrestre. Ele já conseguia ver aberturas, coisa que os antecessores dele não viam. Todavia, o destino não lhe permitiu demorar muito no centro do poder. Foi nesta época que o mundo espiritual, sob a regência do Cristo, se movimentou em grande preparo para que a terra recebesse um dos seus discípulos, aquele que na ilha de Pátmos selara o Evangelho, escriturando o último capítulo da Boa Nova. Todos já sabemos, que foi João Evangelista. Renasceria na cidade de Assis, com uma corte de companheiros, sobremodo grandiosa, para dar cumprimento à vontade do Senhor, pelo seu amor à humanidade, e se chamaria Francisco, estrela de primeira grandeza, a deslocar-se dos céus do Cristo para o mundo terreno. Era o amor mais vivo de Jesus a beijar novamente o solo da terra. Aqui Miramês nos trouxe que nessa época não tinha espírito mais elevado do que João Evangelista, agora via ser Francisco de Assis. Olha a responsabilidade que Francisco teve. O braço direito de Jesus Cristo. E aí eu pergunto a vocês, há muita responsabilidade nesse trabalho? Muita responsabilidade. Há muita responsabilidade. Ele tinha condições para arcar com essa responsabilidade? Tudo bem. Esse é o primeiro ponto. Espiritualmente tinha. Trabalhar primeiro esse ponto, depois tem um segundo que é muito interessante. No início da sua existência aqui, a carne está mergulhado na carne. Ofuscou um pouco o seu objetivo, ele não se desviou, mas ofuscou, não é? Porque se eu estou num carro dirigindo, eu consigo perfeitamente ver a estrada, mesmo que o vidro esteja embaçado. Não quer dizer que eu saí do caminho, não é? Eu não saí do caminho. Francisco não saiu do caminho. Mas pode ter ofuscado um pouco esse mergulho na carne? Ofuscou. A mãe teve uma grande influência. Uma influência que só uma mãe poderia ter. Sim. Ficou. Confuso. Sim, sim. A mãe foi fundamental. Sim, não, mas a mãe foi fundamental. Não só a mãe, como toda aquela ordem de espíritos que rodeavam Francisco. Não é? A empregada deles. E sempre, se a gente parar para notar, tem alguma pessoa que materialmente seria mais humilde, materialmente, mas que espiritualmente, sei lá, estaria lá na frente, é ou não é? Quantas pessoas a gente não vê isso hoje em dia aqui, no nosso dia a dia? Pessoas que, de repente, ficam ali ajudando a arrumar a casa, ou a limpar o chão do nosso trabalho, mas que tem uma grandeza de espírito que, às vezes, até deixa a gente constrangido. Eu passo por isso de vez em quando. Eu vejo pessoas que eu considero ali, pelo menos pelo convívio do dia a dia, né, extremamente adiantadas. Né? E nós até, de certa forma, nos sentimos constrangidos, né? E sempre aprendendo. Mas Francisco teve uma responsabilidade muito grande, mas não além da sua capacidade. Essa é a primeira grande lição que essa parte aqui traz. Ninguém tem uma missão, ou uma tarefa, ou um planejamento reencarnatório, difícil, ou nem tão difícil, atribulado ou nem tanto,
que seja maior do que a sua capacidade de conduzir aquele problema, né? Ninguém, isso aí ninguém. Aquela velha história já batida, aquele velho jargão lá, olha, não tem peso mais forte do que os ombros que os carregam. Sempre se repete isso, parece uma coisa extremamente repetitiva, mas não. Todo momento que nós passamos por um problema, se nós nos atentarmos para isso, o peso, inclusive, diminui, porque boa parte do peso é o que a gente projeta para o problema. Nós temos o problema, que já tem seu certo peso, e nós ainda, muitas vezes, agravamos o seu peso, projetando ainda, né, sentimentos de desânimo e pessimistas em demasia, né? Revolta, o que seria o pior de tudo, né? Porque nós, ao desencarnarmos, nos arrependemos profundamente, é o que os espíritos dizem, profundamente das nossas revoltas, porque nós nos revoltamos com tarefas que nós escolhemos. E o que nós abandonamos, não quero saber disso, fugimos, mais cedo ou mais tarde vai voltar na nossa vida. Os problemas, eles surgem na nossa vida para que eles sejam equacionados, resolvidos. Quando nós nos desviamos daquele problema, mais cedo ou mais tarde ele volta. Ou volta nessa encarnação, ou volta numa outra, mas mais cedo ou mais tarde ele volta. Por isso que aquele termo fugir dos problemas, estou fugindo de problemas, né? Tudo bem, ninguém quer passar por problema, ninguém precisa passar por problema, mas fugir é um termo complicado nesse momento, né? Se a gente analisar sob esse prisma. Fugir é muito complicado, porque uma hora a dívida cobra. Não é como aqui no mundo material, que se burla a lei. A gente vai tocando lá um processo, de repente eu não vou conseguir ser condenado aqui não. A gente consegue, contrata um advogado bom, vai jogando para lá, vai jogando para cá, vai jogando, se livra, né? Burlou, tudo bem. Aqui acontece isso. Aqui a nossa justiça é falha, mas a justiça divina é perfeita. Não se burla. Se atenua um outro problema da vida, perfeitamente, porque com uma gota de amor se apaga uma multidão de pecados. Agora, fugir não foge. Essa é a primeira questão. E a segunda? Ele não estava sozinho. Ele não estava em momento nenhum sozinho. Seja qual for a tarefa ou a missão que o espírito encarnado tenha aqui, nesse plano, ninguém mesmo está desamparado. Ninguém. Por mais que a pessoa venha aqui e ainda muito enraigada no mal, na maldade, não é, vamos chamar de ignorância, na ignorância, vários espíritos estão ali contribuindo para aquela sua jornada. Vários. Todo mundo aqui sabe que nós temos pelo menos um mentor, é ou não é? Um mentor, que nos ajudou no planejamento reencarnatório e que a todo momento, 24 horas por dia, em desdobramento, enquanto nós estamos aqui acordados, ele nos guia. E está prontamente à nossa disposição. Só precisa chamar. Se passa um sufoco e a gente chama, ele vem. Se passa um sufoco no dia a dia e o sujeito se revolta e xinga, você sai da vibração que você poderia se comunicar com o seu mentor para poder resolver aquilo e você acaba afastando ele de você. Ele está do teu lado, mas você afasta. Porque no plano espiritual, que trabalha com energia, você projetando um outro tipo de energia, uma outra carga vibratória, você está extremamente afastado daquela pessoa, por mais que ela esteja próxima de você. A distância é relativa no plano espiritual, né? Pessoas podem estar muito próximas de nós, ao mesmo tempo, nós podemos, ao mesmo tempo, nos afastar tremendamente delas. Quantos casos a gente não lê na literatura de André Luiz e outros espíritos, de que espíritos afins ficam a todo momento intuindo, aconselhando o encarnado que está um pouco confuso, está ali ainda completamente desvirtuado ali do caminho correto, e o encarnado não consegue prestar atenção, não consegue sequer entender nada ou sentir nada que aquele espírito ali esteja projetando para ele. Vimos isso aqui nas palestras, no dia a dia, se confunde, exatamente. Às vezes até dois desencarnados, dependendo da faixa vibratória, um não vê o outro.
Acontece muito, André Luiz mesmo fala. Quando o André Luiz foi fazer o resgate do avô dele, eu não sei se alguém aqui chegou a pegar esse trecho, não foi em Nosso Lar, não. Também não foi em Mensageiros, não. Foi no livro seguinte, se eu não me engano. Depois eu vejo para vocês. Ele demorou para conseguir entrar naquela faixa vibratória, porque o avô dele era muito ligado a dinheiro, não é? E tudo que ele plasmava ali naquele plano espiritual que ele se encontrava era relacionado a dinheiro enfim, e essas coisas materiais também acabam atraindo outros espíritos que têm essa mesma carga vibratória, né? E ele não conseguia atingir muito bem ali o avô dele. E outras histórias entre desencarnados, verdade. Agora, Chico Xavier, nessa questão aí de que todo mundo tem o seu amparo, e a todo momento. Chico Xavier, quando foi visitar um presídio, ele voltou do presídio, né? Ele não se deixava abalar facilmente, Chico. E ele, com aquele ar sereno, saiu ali do presídio, conversando com uma pessoa espírita, que já de cara perguntou para ele, mas Chico, você foi no presídio, mas você com a sua mediunidade toda, você não fica receoso? Você deve ter visto coisas horríveis. Imagina o que não tem lá naquele presídio. O sujeito lá que cometeu um homicídio, está lá o obsessor. O outro que cometeu um latrocínio, está lá o obsessor, está lá todo mundo. Deve ser muito pesado, né? Alguém aqui sabe o que Chico falou? Isso mesmo. Olha, eu não cheguei a ver isso, não. Pelo contrário, o que eu vi foram muitas mães amparando seus filhos, os anjos da guarda, todos lá, espíritos afins, que são os familiares, não necessariamente perfeitos, mas afins, procurando ajudar. Não vi nada disso. Eu vi simplesmente uma total ajuda àquelas almas enfermas, encarnadas. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Da mesma forma, é claro que isso acontece com todos nós, da mesma forma aconteceria com um missionário, que foi o caso de Francisco. Né? Acho que vai falar aqui no próximo. O fenômeno de Assis abalou, por assim dizer, os conceitos impostos pelos dirigentes do clero romano. Só uma pequena parte aqui. De novo, aquela mesma questão. Por que abalou? A gente vai ver mais para frente. Qual foi a ideia que Francisco trouxe? Que João Evangelista trouxe? A ideia de acumular bens, a ideia da humildade, a ideia do desapego e a ideia da caridade. Essa tríade formaram a existência de Francisco, que ele não só pregou, mas vivenciou humildade, caridade e desapego, não é? E até hoje nós vemos reflexos. Até hoje nós vemos reflexo na Igreja Católica que os franciscanos até agora compartilham com a gente. Se a gente parar para pensar, o atual Papa, que linha ele segue? Ele é franciscano. Eu não sei se alguém aqui chegou a ver a comparação. Está certo que não se deve comparar com aquele intuito crítico. Ah, antes era assim, agora está que legal, né? Agora está bacana. Pô, mas porque antigamente não era legal, julgando, né? Mas pensando numa análise evolutiva, de progresso, progressiva. O quanto não progrediu a mentalidade da cúpula do Vaticano, mas o próprio Papa dando o exemplo. O próprio Papa dando o exemplo. Se isso acontecer, é verdade. E, em tese, nós não conseguimos o quê? Retroceder, é ou não é? E ninguém mais conseguiria, os católicos não conseguiriam aceitar. Vejamos os católicos como uma grande família cristã, né? Como nossos companheiros de jornada, né? Mas seguindo uma outra tradição. Dificilmente conseguiriam aceitar, não é?
Já começou. João Paulo. O João Paulo I começou, depois o segundo deu continuidade, tanto é que quando ele veio aqui e ele se deparou com a miséria de uma população carente, de uma determinada comunidade, que hoje em dia realmente é complicado, mas nos anos 70 para 80 era mais complicado ainda. Alguém lembra qual foi o gesto dele? Doou o anel que ele tinha ali. Não é? Porque a pessoa que tem a ideia do que é correto, às vezes não consegue. Foi o segundo. Também. Mas ele deu continuidade, pelo que eu consigo ver, me parece que também esse exercício de humildade, ele foi progredindo, até chegarmos agora aqui. Não há trono mais dourado, há uma cadeira, uma grande cadeira de madeira, não há tapete vermelho. Qual é a minha? As vestes são outras, não há adereços caros, não é? Qual é a ideia que ele está passando para a gente? Da humildade, do desapego e da caridade, porque certamente esses recursos estão sendo usados de outra forma, em benefício de alguém, pensemos assim, né? Por isso, que sem criticar mesmo, né? Porque cada um tem o seu momento, e nós temos aí uma fé para cada faixa, né, de compreensão. Mas por isso que aqui no Espiritismo, falando pelo nosso viés, a gente não consegue compreender o progresso ou a busca da religião, lembrando que a religião vem de religar, e religar o homem à divindade. A gente não consegue compreender a busca pela religião como uma busca pela matéria. De qualquer forma, não condenamos o sucesso material, mas ele não é a nossa fonte principal, de onde a gente bebe principalmente. Reflexos materiais de prosperidade não são condenáveis. Pelo contrário, né, mostra que a pessoa teve uma vida produtiva, e tudo bem. Que bom, o que o Espiritismo fala? Que ótimo. Usufrua. E trate também de acalentar quem não pode ter o mínimo necessário para sobreviver. A mensagem é essa. Por isso que, às vezes, é um pouco complicado ter aquela ideia de que vamos buscar uma religião simplesmente para passarmos a ter aí 5 carros na garagem, uma empresa que nos dê tanto de lucro, já temos 2 filiais e uma... Enfim, não que... Oi? Para ter um lugar melhor no céu. É interessante a gente perceber que a nossa mentalidade, ela desvia desse foco, porque senão, gente, nós voltaríamos para essa era, antes, pré-Francisco, em que o ser humano focava na matéria, e olha o que deu, olha o trabalho que deu para a espiritualidade, reverter isso tudo, e religar o ser humano encarnado, né, o espírito encarnado, à sua verdadeira essência espiritual, não é? Mas agora, não é crítica nenhuma, pelo contrário, inclusive, talvez seja um primeiro passo a religião. A gente pode parar para pensar muito seriamente sobre isso, né? Foi necessário nessa época ou não foi? Foi necessário. Se aconteceu, foi porque foi necessário, né? E se acontece ainda hoje em dia, é porque de certa forma é necessário. Pode ser um primeiro passo para despertar o interesse, uma isca. E que num segundo passo, num terceiro passo, talvez a pessoa comece, ou aqueles espíritos comecem a despertar para outras realidades. Há uma transição, não é? Há uma transição. Há momento para tudo, e há espírito que se encontra num momento diferente de um outro, né? Por isso que generalizar é complicado. Mas continuando aqui, o fenômeno Assis abalou, por assim dizer, os conceitos impostos pelos dirigentes do clero romano. Viria ele reviver o cristianismo primitivo, pelo amor que seu coração concentrou em milênios de vivência, com uma maior mensagem à humanidade. A disciplina a que se submetia no correr do tempo era a segurança indispensável para essa enorme tarefa de abrir os olhos dos guerreiros e sacerdotes, de reis e imperadores, sendo a esperança viva e a paz em progresso. Disciplina aqui é uma palavra-chave que Miramês trouxe.
Porque simplesmente disciplina é extremamente necessário para que o indivíduo não saia do seu objetivo e não seja extremamente ofuscado por estar na carne e se desvie daquela rota e vá para o acostamento. Vocês lembram da mensagem que Emmanuel passou para o Chico? Passou não, né? Falou para o Chico. Você, a partir de agora, vai ter que ter 3 coisas. A primeira disciplina, a segunda disciplina, a terceira disciplina. Disciplina é fundamental. Se é fundamental, aí é uma reflexão que eu fiz quando eu peguei essa parte. Se é fundamental para Chico Xavier, se era fundamental para Francisco de Assis, imagina para a gente, para mim, imagina para mim. Disciplina é a palavra-chave. Pois é, disciplina é a palavra-chave. Porque sem disciplina, nada na nossa vida consegue progredir. Nada, nada. Nossas relações familiares não progridem. Porque não conseguiremos criar bem os nossos filhos, não teremos disciplina para tolir uma ou outra divergência com a esposa ou com o marido. É necessária disciplina para isso, ou não é? Disciplina. Porque se eu deixo estudo, trabalho, tudo, para estarmos aqui na hora, o que foi necessário? Disciplina. Para chegarmos em casa agora, ou nos nossos trabalhos, sem nos desviarmos do nosso foco, do nosso objetivo no trabalho, do nosso objetivo na casa, sem disciplina, isso daí não seria possível. Não seria possível. João Evangelista reuniu-se com os seus discípulos no mundo espiritual em uma instância que acomodava muito bem a pequena falange de espíritos altamente conscientes dos deveres a cumprir. Que falange é essa? A falange dos espíritos afins que desceram com Francisco, né? 200 espíritos. E olha só que interessante. Só para vocês notarem que a luz não tem nada a ver com números. Com números. O bem e a luz não tem nada a ver com números. Com números. Quantos Cristos nós tivemos aqui? Jesus. 1. Não é? Francisco desceu com quantos? 200. 200. Iluminados. Sim ou não? 200 espíritos, isso. 200 espíritos. Encarnou junto com ele aqui. 200 espíritos iluminados. Até hoje, a mensagem dele é propagada? É vivida? Não é? Até hoje nós sentimos a influência da mensagem. Quantos tinham na cruzada? Lembram? Era na casa de milhões ou não era? Milhões. 2 milhões. O que permaneceu? Os 200 ou o ensinamento dos 2 milhões? Evolução, luz, progresso não tem nada a ver com números. Um espírito crístico, que foi Jesus, mais do que perfeito, o espírito crístico, mudou a trajetória da humanidade. Francisco, até hoje, dando continuidade, né, como amigo de Jesus, influencia e vai influenciar cada vez mais a humanidade. Que a palavra do bem, ela se multiplica exponencialmente. E os milhões, não milhares, mas milhões de espíritos que ainda estavam enraigados no mal? Parando para pensar. Aí é que está. Aí é que está. Esse é o ponto-chave. Eles agora, eu diria que, em vez de terem ido, engrossaram as falanges dos 200. Compreendem? E a história da laranja podre é o contrário.
Ao contrário, trouxe amor que se propagou pelo mundo inteiro e que cada vez só aumenta exponencialmente. Por mais que nós vejamos a guerra e problemas, isso faz parte dessa era de transição. Tivemos palestras sobre isso, é muito interessante. Depois, se a gente quiser, até um dia para falar sobre isso, mas é um momento que nós estamos vivendo. Indiscutivelmente, nós progredimos em relação a 2, 3 décadas, 2, 3 mil anos, sem dúvidas. Não é? E o que contaminou o quê? O bem que contaminou a ignorância ou a ignorância que prejudicou o bem? E olha que numa proporção infinitamente, no início, menor. 200 para 2 milhões. Mas esses 200 conseguiram contaminar os 2 milhões. E muito mais. E muito mais. Aqui, né? João Evangelista, obrigado. Reuniu-se com os seus discípulos no mundo espiritual em uma instância que acomodava muito bem a pequena falange de espíritos altamente conscientes. Uma pequena falange, mas de espíritos altamente conscientes. Ele não quis trazer aqui todo mundo que poderia ajudar necessariamente ali, que ele conhecia, porque ele certamente conhece muitos espíritos extremamente evoluídos, porque não era necessário. Os deveres a cumprir, eternizado nos conceitos do Cristo, decidida a acompanhar o Mestre, onde quer que fosse. Aí está nos acentos errados, é afinizada com os poderes do amor. No entanto, a missão a eles legada era por demais difícil. O testemunho, em certas horas, abala as convicções mais profundas por ser a carne frágil. Olha a questão da carne frágil. Olha a questão da carne frágil. A carne é frágil. Está certo que os problemas não vêm da carne, vêm do espírito, né? As fragilidades, elas vêm do espírito. Mas mergulhados na carne, essas fragilidades são mais expostas, são potencializadas, são mais expostas. Para quê? Justamente para serem trabalhadas. Assim como o médico, quando tem que abrir ali um paciente, ele está expondo aquela doença ou aquele problema, para quê? Para procurar uma cura. Basicamente, numa comparação mal feita, mas numa comparação interessante, o nosso mergulho na carne serve justamente para isso, para evidenciar ainda essas tendências e poder ser trabalhada de melhor forma, não é? Ser trabalhada de uma melhor forma. Mas tem um ponto interessante aqui, a missão era legada por demais difícil, o testemunho em certas horas abala as convicções. Ah, tá. Era necessário que ele se retivesse obedecendo às leis promulgadas desde o princípio pelo grande arquiteto do universo. Apesar de tudo isso, eles tinham a consciência que eles precisavam seguir o quê? A retidão. Precisavam seguir as leis. E eles, com consciência mais depurada, tinham condições plenas de cumprir com essas missões ou não? Porque essas leis universais, onde elas estão? Na nossa consciência. Se elas estão na nossa consciência, quanto mais evoluído o espírito, melhores condições ele tem de seguir essas leis universais, de seguir a sua própria consciência. Não é? Não que outros não tenham, pelo contrário, estão gravadas na nossa mente. Mas com mais força, com mais convicção a gente segue, porque a nossa consciência está mais depurada, ela está mais ampliada. Né? Ali se congregavam almas escolhidas para o evento da luz. O evangelho já fora estendido a quase todo mundo, e principalmente no seio da igreja, constituía leitura obrigatória. Os príncipes, os reis, os imperadores, os homens de ciência, os grandes filósofos e parte da massa sofredora conheciam, uns mais, outros menos, os escritos do livro santo. O imprescindível naquele momento era a sua vivência, e aqueles espíritos unidos em torno do mestre tinham de assumir com a própria vida uma posição na face da terra, no reflexo da boa nova de Jesus, o evangelho sem divisões, sem perda do conteúdo. Tinham que assumir com a própria vida. Assumir com a própria vida é muito maior do que pregar.
Pregar é uma coisa, assumir é outra. Falar, convencer, que era o que tinha sido feito até essa época aí, era o primeiro passo, era uma coisa. Agora, você ter a vivência e assumir com a própria vida é outra. Só consegue, então, essa parte de assumir, né? Só consegue convencer alguém, aquela pessoa que primeiro já se convenceu e que assume essa posição e que segue os preceitos que ela está ali buscando convencer os outros. Dando exemplo em ações e não em palavras. De novo, numa velha história. Palavras, o vento leva. Agora, e o exemplo? O exemplo arrasta. As palavras convencem e o vento leva. E o exemplo, ele arrasta. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir já essa história de Gandhi, mas é uma história muito interessante, que tinha um menino lá na Índia que foi levado até o Mahatma, né? A grande alma, Gandhi. Gandhi foi uma grande alma. Gandhi foi uma grande alma. Mais um aí dos amigos de Francisco que encarnou recentemente, né? E qual era o problema do rapaz? Um menino, uma criança, né? Ele tinha um problema com sódio e aquilo ali estava causando vários transtornos, a pele dele abria, ele tinha problemas intestinais, ele estava sofrendo muito, pressão alta, poderia até desencarnar, esse menino, se ele não parasse de comer sal. Mas ele pegava sal escondido, ele tacava sal na comida, e ele não escutava ninguém. E aí tudo bem, o que falaram? Olha, meu filho, eu vou te levar para o Mahatma Gandhi, ele vai conversar com você, porque ele tem o poder de convencimento, é uma grande alma, uma alma iluminada. Vocês acham que ele tem o poder de convencimento ou não tem? Tinha ou não tinha? Tem, não morreu, só desencarnou. Tem. Tudo bem, levaram ele lá para Gandhi. Aí Gandhi falou, meu filho, você não pode agora mais comer sal, isso vai fazer mal para você. Você não quer continuar aqui com seus amigos, você não quer continuar com a sua família, então você vai ter que parar de comer sal, senão você não vai continuar. Então, você, por favor, pare com isso, obedeça a sua mãe, não coma mais sal. Tudo bem. O garoto parou de comer sal? Não parou de comer sal. O garoto continuou comendo sal. E Gandhi ficou sabendo que o garoto estava continuando ali com aquela alimentação desregrada. Aí ele falou, não tem problema, eu já percebi o que aconteceu. Chamem o garoto de novo. Aí Gandhi falou, você não pode mais comer sal. Você não pode mais comer sal. Tudo bem. O garoto parou de comer sal? Aí parou. Por quê? Na primeira vez, o que Gandhi falou? Para de comer sal. Mas ele comia. Quando ele soube que o garoto não tinha obedecido, o que ele fez? Parou de comer sal. Ele falou, agora chamem o garoto. Chamaram o garoto. E porque ele assumiu aquela postura, aquela posição, ele assumiu, ele conseguiu convencer. Para dar o exemplo. A gente só consegue de fato convencer quando nós vestimos a camisa dos nossos argumentos. Porque se sai só da boca, você não convence ninguém. Agora, se sai das suas expressões, do seu dia a dia, do seu caráter, aí as pessoas conseguem convencer as outras, né? Por maior magnetismo que um ser humano tenha encarnado, ninguém pode se deixar convencer se aquela mensagem não for uma boa mensagem e não vier ali enraigada de vivência do que está sendo pregado, né? Trabalhando com essas questões religiosas, né? Dificilmente uma pessoa consegue convencer a outra se ela não vivencia aquilo, né? Agora, tudo bem, de certa forma isso acontece para um lado e acontece para o outro, ou não é? Pessoas que pregam coisas que não são tão interessantes, para o nosso ponto de vista, elas assumem aquele papel do que elas pregam. Por isso que elas convencem. Vamos supor, não falando de religião nenhuma aqui não. Estou falando, não sei, de um indivíduo que está ali na praia e fala que cerveja é muito bom. Cerveja é muito bom. Se ele se convence daquilo
e uma outra pessoa, eventualmente, tem uma tendência para também gostar daquilo, vai se convencer a tomar aquela cerveja ou não vai? Vai. Agora, vocês já viram a pessoa que toma um gole de alguma coisa, ou que come alguma comida exótica, faz uma cara feia e fala, isso aqui está maravilhoso, prova. Convence a outra pessoa? É uma bobeira, um exemplo bobo, mas que consegue ilustrar essa questão de você assumir, ou você assumir e vivenciar, ou você apenas pregar. Eu acho interessante esse ponto de vista. Nada se faz bem feito sem preparo antecipado. Isso é um outro ponto muito interessante, já mais para o final do capítulo. Se, no mundo, os homens já conhecem essa verdade, reunindo mestres em escolas bem aparelhadas, para que os alunos enriqueçam seus conhecimentos e se transformem igualmente em mestres, dando continuidade e valorizando as ciências, quanto mais no mundo dos espíritos. O que Miramês falou aqui? Se todos nós aqui já sabemos que nada se faz sem um certo preparo, aqui nós encarnados, o que dirá o plano espiritual? O plano espiritual superior. Há preparo para tudo. Vocês acham que Jesus se preparou para encarnar aqui, ou ele, por ser Cristo, bateu na ideia e se jogou aqui no nosso plano? Se preparou. Tem um espírito, sim, preparou muito, chamado Ramatiz, num livro chamado O Sublime Peregrino, que trouxe quanto tempo Jesus demorou só para conseguir se aproximar da densidade do nosso orbe e encarnar. Tudo bem que a doutrina às vezes diverge, um fala um período, outra doutrina fala outro, mas mais ou menos na mesma linha. Milênios. Mais de 5.000 anos. E às vezes a gente tem preguiça de preparar uma ação importante na nossa vida, né? Porque vai demorar muito, ou porque deu preguiça. 5.000 anos. 5.000 anos. Imaginem no mundo do espírito. No mundo dos espíritos, na verdade, é que é o plano espiritual. Quando falam em mundo dos espíritos, é plano espiritual, né? Qualquer coisa, por menor que seja, tem grande importância. A Terra é olhada como um curso mais ou menos longo, onde os professores são as próprias almas. Nós somos professores recíprocos. A todo momento, nós aprendemos com o nosso próximo e, de certa forma, damos alguma lição ao nosso próximo. A todo momento. Até algumas almas, ainda enraigadas no mal, o primitivismo, ainda elas ensinam. Ensinam a contrário senso. Você olhar uma atitude e não achar aquilo adequado, sem julgar, sem prejudicar aquela pessoa, porque ela está fazendo uma atitude que, segundo o seu ponto de vista, seria inadequada, sem julgamentos, ela está te ensinando. Ensina ou não ensina? Ensina. Porque você sabe que aquilo você não quer fazer, aquilo você não quer para você e para ninguém. Então é um ensinamento. O que dirá grandes almas. Mas não só com as grandes almas se aprende. Não só com as grandes almas se aprende. Né? Por pior que seja o mal, também há muito ensinamento em torno dessas questões aí que são complicadas no nosso mundo aqui, de encarnado. Quando a gente vê, por exemplo, maus tratos de uma mãe para com um filho que é pequenininho e bate, agride. É uma mensagem ou não é uma mensagem? É uma mensagem. Não é para ninguém odiar aquela pessoa, pelo contrário. A pessoa está precisando de ajuda. O filho está precisando de ajuda e a mãe também está precisando de ajuda, o pai. Agora, aquilo ali é um ensinamento, né? Jamais quem olha aquilo e vê como é drástico, vai pensar em fazer com o seu filho ou com quem quer que seja. Tá? Então, ensinamento é a nossa palavra de ordem aqui nesse orbe. O nosso orbe que é chamado de mundo escola. Aqui a Terra é chamada de mundo escola. Nós aprendemos entre nós mesmos. A Terra é olhada como um curso, mais ou menos longo, onde os professores são as próprias almas sob a interferência da lei, filtrada na mente do Mestre Maior, nosso Senhor Jesus Cristo, o fundamento
da vida neste planeta. O evangelista procurava Deus no seu corpo ciclópico, universal, para depois senti-lo. Alguém aqui tem ideia do que é um corpo ciclópico universal? Corpo ciclópico. Tem alguém aqui da engenharia, arquitetura? Não, né? Tem? Não. O que seria um corpo ciclópico, nesse sentido aqui? Uma construção ciclópica, circular, não tanto por aí. Nesse entendimento de ciclópico, o que é uma construção ciclópica? Por exemplo, uma casa que é construída com várias pedras ou com vários pedaços de sedimentos que se encaixam e formam um todo. Não havia argamassa na época, né? Bem primitivo. Nós não tínhamos uma formação, por exemplo, de uma casa ou de um muro com pedras ou partes sedimentadas sobrepostas? Sim, que se encaixavam, né? Mas dá uma ideia de algo plural, vários pedaços que compõem um todo? Vários pedaços que compõem um todo. Aqui a ideia de corpo ciclópico universal seria essa. Deus, em suas inúmeras, infinitas concepções. Não apenas Deus com aquela figura que na época se tinha de um Deus de Moisés, a figura humana que era ali, de certa forma, talvez não um vigador, mas quem vinha trazer o peso da lei, a sanção da lei. Era um aplicador ferrenho da lei. Olha, Deus castiga. Essa ideia de que Deus castiga, que não é a ideia que nós compartilhamos, era a ideia da época. Se hoje em dia já se pensa assim, olha, não faz isso porque Deus castiga. Tá? Quem castiga é a nossa própria consciência. Deus não castiga ninguém, pelo contrário. Deus é amor infinito. Mas nessa concepção que João Evangelista, que Francisco teve, da ideia divina e passou à igreja daquela época. Não um Deus como uma figura única e que destilava o seu poder na forma de sanção, de punição, mas aquele Deus do infinito que estava em tudo, em todas as partes, e que formava o todo. Temos Deus dentro de nós? Temos Deus dentro de nós. Deus é formado, Deus forma tudo, na verdade. Deus forma tudo. A união de tudo representaria o que seria a divindade. Essa, basicamente, seria uma visão ciclópica universal de Deus. Bom, procurava Deus nessa visão mais holística para depois senti-lo na mesma totalidade no microssomo, no seu mundo íntimo. Então ele procurava Deus em todos os lugares para poder senti-lo internamente. Olha que coisa profunda e interessante. Parece uma frase, sei lá, que dá sequência a outra, mas se nós entrarmos na profundidade dessa frase, é algo absurdo. Né? Ele procurava Deus e conseguia ver Deus em todos os lugares, para depois conseguir sentir dentro de si. Né? Dentro de si. Interessante isso. Isso daí daria para a gente falar um ano inteiro só sobre essas questões. O espírito divaga em meditações, ganhando recursos quando ele é necessário na solidificação de grandes lutas. João acalmava seu fogoso raciocínio, que em pouco tempo devastava constelações, familiarizava-se com galáxias inteiras, penetrava o universo com a intimidade do seu próprio ser. Aí, próximo slide já será a próxima aula, mas é interessante a gente ver esse preparo que esse capítulo traz, não é? De Francisco para poder reencarnar aqui, de João Evangelista para poder reencarnar aqui agora, como Francisco de Assis. Tá? E cada vez o livro fica mais cativante. Quem puder adiantar um pouquinho, eu até aconselho, dá uma olhada aí, se não tiver tempo para ler o livro todo, não dá em uma semana, né? Pula de repente mais uns 3 capítulos, dá uma olhada aí nos próximos 3 capítulos, que é muito interessante. Não é tão longo, é curto, é muito interessante. Meus amigos, a nossa hora já exatamente agora bateu. Alguém tem alguma consideração? Quer falar alguma coisa? Não? Podemos fazer a prece? Alguém gostaria de fazer a prece? Não? Então eu faço a prece. Faça? Ah, então muito obrigado. Não.
não, pode ser sem o microfone, pode ser sem. Meus amigos, bom retorno para quem for retornar, boa palestra para quem vai ficar, uma ótima semana, bom feriado, se Deus quiser, até a semana que vem.